Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa do Jornada Inflamação Zero. Essa semana aí estamos falando sobre esse tema que é a inflamação crônica. Eu sou a nutricionista Natália Barbosa, sou especialista em nutrição clínica e esportiva e também em entregar aqueles resultados efetivos com dieta sem neura. Então eu ajudo homens e mulheres a desinflamar o seu corpo, perder peso, hipertrofiar, enfim, sempre focado na sua saúde e no seu bem-estar. Hoje nós vamos falar, na verdade, os temas foram propostos por vocês. O tema principal é a desinflamação, mas as perguntas foram vocês que fizeram nas caixinhas que eu deixei aí durante a semana, certo? Então, vou colocar aqui a relação de perguntas que vocês fizeram para a gente conversar a respeito, mas estará aberto aqui para vocês colocarem as perguntas de vocês e eu também vou respondendo aqui as perguntas ao vivo, tá bom? Então, fica aqui até o final, mas tem muita coisa interessante que inclusive já vou colocar aqui para vocês, tá? O que nós vamos falar? Ó, nas caixinhas de perguntas nós tivemos carne vermelha. Existe um corte melhor? A carne vermelha, ela pode fazer parte da dieta anti-inflamatória? Existe ali, né, os cortes que são melhores ou não? Segunda pergunta, o pão, o glúten, na verdade, ele é realmente inflamatório? Como que a gente encaixa o pãozinho na dieta anti-inflamatória? Terceira pergunta, o iogurte também é inflamatório? Adorei esse também. O que me fez entender que essa pessoa realmente acredita que o leite é inflamatório, mas e o iogurte, né? A gente fala tanto que o iogurte é saudável, então vamos falar sobre isso também. O iogurte faz parte ou não da dieta anti-inflamatória? SOP, síndrome do ovário policístico, pode ser tratado com a dieta anti-inflamatória? Adorei essa pergunta, inclusive eu quero puxar também para endometriose e menopausa, ou seja, nós vamos falar sobre a saúde da mulher com a dieta anti-inflamatória. Pré-treino, para quem ama tomar pré-treino, aquele suplemento, né, com a base de cafeína, taurina e vários outros estimulantes do sistema nervoso central, é inflamatório? Pode fazer parte da dieta anti-inflamatória? Adorei essa pergunta também. E whey protein, esse também, né, querendo ou não, gente, se você ainda não sabe, o whey protein, ele é a proteína do soro do leite. E para quem acredita que o leite é inflamatório, fica a dúvida, né? O whey protein é ou não inflamatório? Pode ou não fazer parte da dieta anti-inflamatória? E, por último, a última pergunta foi sobre enxaqueca. A enxaqueca pode ser beneficiada com a dieta anti-inflamatória? E aqui eu também quero puxar para outras doenças, como depressão e ansiedade, na verdade, as crises de ansiedade, né? Então é isso que você vai ver por aqui, além das perguntas que você colocar aqui para mim, que eu também vou responder. Certinho? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Carne vermelha é inflamatória? Existem cortes melhores para a dieta anti-inflamatória? Bom, no geral, não. A carne vermelha não é inflamatória, porém, o excesso de carne vermelha, principalmente as carnes muito gordurosas, pode sim gerar uma resposta inflamatória. Então, até essa pergunta dos cortes, né, de carne faz todo sentido aqui. Se as carnes muito gordurosas em excesso fazem mal, então a gente pode sim dar prioridade para os cortes menos gordurosos. E aí, né, quais são esses cortes? Patinho, alcatra, o músculo. Então, quando a gente fala em carne suína, a gente tem também as carnes do lombo, né, o lombo do porco, o filé mignon suíno também são carnes menos gordurosas e pode sim fazer parte da dieta anti-inflamatória. É claro que existem graus de inflamação, tá? Então, uma pessoa que está muito inflamada, inclusive ali, né, a SOP, a endometriose, depende ali do grau que essa pessoa tá,
a gente consome cada vez menos a carne vermelha e principalmente as carnes mais gordurosas. E uma atenção que eu quero dar aqui, principalmente quando a gente fala de carne vermelha, são os embutidos, tá? Então, os embutidos está cada vez mais comprovado, tem vários estudos, a relação do consumo excessivo de embutidos com câncer, principalmente o câncer de intestino. E quando a gente fala de embutidos, a gente fala ali da salsicha, a gente fala da linguiça, mas a gente também fala do peito de peru, que algumas pessoas ainda acreditam que que é um alimento saudável, além do presunto, o salaminho, enfim, todos esses embutidos, pois eles, além de gordurosos, eles também têm aditivos químicos, né? Então, são ricos em conservantes, em corantes, em vários aditivos que realmente o nosso corpo sabe que aquilo não é um alimento. Ele não está preparado para digerir aquilo. Então, isso gera, sim, uma resposta inflamatória, tá? Bom, e aí, já que eu já entrei nisso, antes de falar dos outros alimentos que são ou não inflamatórios, eu preciso que você entenda uma coisa. Essa questão de um alimento ser ou não inflamatório para você depende de como você está, de como está o seu estado inflamatório. Então, uma pessoa que está sempre mais inflamada, com todos aqueles sintomas, né, de estufamento, de uma má digestão, tá sempre com dores, tá sempre realmente com inflamação, inclusive muscular ou até articular, enfim. Então, essa pessoa, qualquer alimento um pouco mais agressivo de difícil digestão, vai gerar uma resposta inflamatória. Então, por exemplo, a carne vermelha para essa pessoa. E já uma pessoa que está saudável, que come bem, que já tem um estilo de vida muito bom, um estilo de vida saudável, então uma carne vermelha, um leite, um glúten, enfim, qualquer exceção não vai te fazer mal. Tá? E eu gosto de fazer até uma analogia, por exemplo, com uma estrada que tem alguns buracos. Se o seu carro está com a manutenção em dia, com o pneu calibrado, se ele está forte, se ele está tudo bem e ele está preparado para essa estrada, dificilmente um buraco vai estragar esse carro. Agora, se o seu carro está mal cuidado, se não está em perfeita manutenção, se esse pneu não está calibrado e você vai para essa estrada, a chance desse carro quebrar é muito maior. Então, é assim a resposta inflamatória para o nosso corpo. Acho que agora vocês vão entender até melhor os próximos alimentos que nós vamos falar, se são inflamatórios ou não. Inclusive, nós falamos até mesmo dos alimentos ditos como saudáveis, tá? Eu até falei na primeira live sobre um simples ovo, né? A proteína do ovo, ela é um pouquinho de difícil digestão, apesar de já ser unânime o quanto o ovo é saudável. Um simples alho, uma cebola, um brócolis, uma melancia, enfim, começa a te fazer mal, porque são alimentos às vezes que tem alguma coisa que precisa de um pouco mais de esforço na digestão, começa a fazer mal para você se você está num estado inflamatório maior, tá? Então, vocês precisam entender isso para que a gente possa continuar aqui essas perguntas, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui por enquanto. Acho que ainda não, mas fiquem à vontade. Segunda pergunta. O pão, nosso querido pão, né, mais relacionado ao glúten, ele é inflamatório? Então, de acordo com essa analogia, vocês já entenderam que ele pode sim ou não ser inflamatório, mas vamos falar um pouco mais do glúten. O glúten, ele é uma proteína. A gente fala tanto que proteína é saudável, que a gente precisa comer muita proteína, né? Mas o glúten, ele é uma proteína de difícil digestão. E a biodisponibilidade dele, no sentido dele entregar mais aminoácidos para formar outras estruturas no nosso corpo, é pequena. Então, é como se fosse uma proteína realmente, assim, de um valor biológico não muito bom, tá? Mas, isso pode me gerar uma inflamação? Sim, se você já tiver com esse estado inflamatório maior. Se não, super pode fazer parte da sua dieta, inclusive da dieta anti-inflamatória. Mas nós precisamos falar de algumas coisas. Primeira delas, o excesso. Gente, tem gente que come pães todos os dias e várias vezes ao dia. Então, eu como um pãozinho no café da manhã, eu como no lanche da tarde, eu como no jantar e vai comendo pão. E principalmente, né, nem só o excesso, você até pode comer ali mais de uma vez no dia, mas
Que pãozinho você está usando? Existem, eu sempre falo aqui para vocês sobre a importância de ler a lista de ingredientes dos alimentos que a gente compra, né? Reparem, a maioria dos pães integrais, eles têm a farinha, pode ser integral ou não, ou seja, o glúten da farinha, e tem mais acrescido glúten. Então, eles acrescentam mais glúten para ele ficar mais fofinho ainda. Então, esse excesso de glúten é o que pode começar a fazer mal para quem ainda é saudável, mas come muito pão, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é os aditivos químicos, né? Que a gente fala. Esses também, tipo, aditivo químico, gente, que foi feito lá no laboratório, que não é da natureza, que não é feito para o nosso corpo. Se eu consumo vários alimentos, mesmo os que são saudáveis, mas que são acrescidos desses aditivos, eles podem sim gerar, por excesso, uma resposta inflamatória, tá? Então, a gente precisa ter cuidado também com a qualidade desse pãozinho. E também, essa também é muito importante na dieta anti-inflamatória, que é como você está comendo esse pãozinho. É um pão que você está comendo mais puro? É um pão só com muita manteiga? É um pão com muita margarina? Ou seja, acrescida de muita gordura, que a gente já viu, né? Que essas gorduras também não são muito boas. Então, o como você come o pãozinho faz todo o sentido também para essa resposta inflamatória. Se você come o seu pãozinho numa refeição completa, pronto, você já controla o índice glicêmico. Peraí que a gente não vai falar de termos difíceis aqui. Mas esse índice glicêmico, na verdade, é a velocidade que o açúcar chega no seu sangue. Se chega muito rápido, isso não é bom para o sistema de inflamação. Um dos pilares de controle da inflamação crônica no nosso corpo é a gente controlar essa velocidade do açúcar no sangue. Então, se eu coloco o ovo, que é uma proteína, se eu coloco uma carninha, um frango, enfim, alguma fonte de proteína ou uma gordura boa nesse pãozinho, eu já consigo controlar a velocidade que esse açúcar chega no sangue. E também é um dos fatores da gente falar sobre os pães integrais. As fibras, elas também fazem esse controle de velocidade do açúcar no sangue. Tá? Então, quando a gente acrescenta junto com o pãozinho fibras e proteínas e também as gorduras boas, a gente já controla e a gente pode comer nosso pãozinho feliz da vida, tá? Então, é essa a questão. E aí, já puxando aqui, ó, e o pão de queijo, biscoito de queijo e afins, eles podem fazer parte da dieta anti-inflamatória? Aqui, a gente tem duas questões. Primeiro, o como é feito, né? Esse pão de queijo, esse biscoito de queijo. São alimentos que geralmente também são acrescidos de muita gordura. Então, sempre tem lá um copo de óleo, tem manteiga adicionada, tem várias coisas que esse excesso de gordura faz isso ficar cada vez mais difícil de digestão, né? E também a questão das calorias. Tudo aquilo que leva mais gordura é muito mais calórico. Se você busca dieta anti-inflamatória também para perder peso, não são alimentos muito bem-vindos, porque você vai precisar comer muito pouquinho para ficar dentro das calorias indicadas. Isso não vai te gerar saciedade, né? Daqui um pouco você vai estar com fome, então não é muito sustentável. E tem a questão também do excesso de gordura. Nesse caso, a gente está falando aqui do glúten, né? Então, pão de queijo, biscoito de queijo, geralmente é feito com polvilho, né? E o polvilho não tem glúten, tá? Ele é de um derivado da mandioca. Então, em relação a glúten, não tem. É uma possibilidade aí também para as pessoas que têm intolerância ou realmente são alérgicos ao glúten, como celíacos, por exemplo, tá? Então, entra nesse sentido. Bom, terceira pergunta então, já falamos aí sobre o pão, vamos falar sobre o iogurte. O iogurte também é inflamatório? E aí eu quero falar primeiro desse também, porque essa pessoa realmente acredita que o leite é inflamatório. E o leite, já vamos explicar aqui, como que ele pode ser inflamatório. O leite, ele tem basicamente as principais proteínas dele, é a proteína do soro do leite, o whey protein,
e a caseína. A caseína é uma proteína de muito mais difícil digestão e que pode gerar uma resposta inflamatória maior, tá? Então, por isso que o leite, ele é sim um alimento com um potencial alergênico maior. Mas significa que ele é inflamatório? Se o meu corpo estiver preparado, como a gente já viu, não, eu posso consumir. Qual é o grande problema dos lácteos no geral? O excesso. E eu digo por mim, eu já coloquei aqui para vocês o quão é fácil eu exagerar nos lácteos em uma única refeição. Em um simples café da manhã, eu tenho um café com leite, eu tenho um pãozinho com queijo, eu tenho um iogurte com fruta. Então, em uma única refeição, eu tenho 3, 4 tipos de derivados do leite. Isso sim, esse excesso não é bom realmente, tá? Mas jogando agora para o iogurte. O iogurte, ele é inflamatório? Na verdade, para a maioria das pessoas, o iogurte, ele faz parte da dieta anti-inflamatória. Por quê? Quando é feito o iogurte, né, um bom iogurte, por exemplo, ele é feito de leite e fermento. Esse fermento são as bactérias que vão fermentar esse leite para dar aquela cremosidade, virando o iogurte. E essas bactérias são bactérias boas, são os probióticos que a gente fala, né, que precisa estar colonizando o nosso intestino, que faz parte da imunidade, que faz parte dessa resposta benéfica para o nosso corpo. Então, ele é uma fonte natural de probióticos. Então, por aí já é, sim, um alimento que faz parte da dieta anti-inflamatória. E a outra questão é, as pessoas que têm uma certa intolerância à lactose, elas começam a ter uma tolerância maior para o iogurte, porque nesse processo de fermentação, essas bactérias, elas usam o açúcar do leite, no caso a lactose, como substrato, como energia para acontecer essa fermentação. Então, essa lactose ela fica diminuída. Por isso que se você percebe que quando você bebe um leite, você tem uma resposta de intolerância maior, pode dar um desconforto, estufamento, gases, diarreia. Mas quando você toma um iogurte ou você come um queijo, que também sofre esse processo de fermentação, você não tem. Você tolera um pouco mais, a não ser quando você exagera muito. Então, sim, o iogurte pode fazer parte da dieta anti-inflamatória para a maioria das pessoas. Claro que aquelas que têm alergia à proteína do leite ou uma intolerância muito grande, não é indicado, tá? E um outro ponto que eu preciso falar do iogurte eu já falei pra vocês aqui que o melhor é aquele iogurte que tem 2 ingredientes. E a gente tem várias opções no mercado, tanto desses de 2 ingredientes, como os iogurtes cheios de açúcar, cheios de aditivos químicos. Então a gente tem ali corantes, aromatizantes, coisas para dar sabor, textura. E tudo isso, como a gente já disse, não é legal, né? Então faz sim uma resposta inflamatória maior. Então, um iogurte mais natural, sim, pode fazer parte da dieta anti-inflamatória. Bom, quarta pergunta. SOP, síndrome do ovário policístico, ele é beneficiado com a dieta anti-inflamatória? E aí, como eu disse para vocês, eu também quero puxar aqui para a saúde da mulher no geral. Menopausa, endometriose, tá? Inclusive, gente, a dieta anti-inflamatória é o tratamento para essas doenças, para a saúde da mulher no geral, tá? É uma dieta muito rica em antioxidantes e esses antioxidantes ajudam a controlar esses sintomas gerais, né? Controlando essa inflamação, porque a SOP, a endometriose, tudo isso é um processo inflamatório. Eu controlando isso através da alimentação, eu já consigo controlar melhor os sintomas dessa doença. Então, é maravilhoso para você que tem esses sintomas. Inclusive, para você que tem os sintomas muito grandes em relação a TPM. Então, para você que tem muita inflamação, aquele corpo muito inchado, irritabilidade muito grande, enfim, aqueles sintomas todos da TPM, você pode sim ser beneficiado com a dieta anti-inflamatória. E é muito nítido que até a dor, a cólica, ela diminui quando você está com esse controle dessa inflamação crônica melhor, tá? Então, podemos sim fazer parte.
E hoje, gente, falando especificamente da SOP, ela se fala muito do tratamento da SOP em relação a tomar anticoncepcionais, mas hoje já está mais do que comprovado que a maioria dos casos de SOP não precisa de controle com anticoncepcional, e sim com a dieta anti-inflamatória. Com o hábito de vida saudável, a gente já consegue controlar essa doença. Vamos lá. Algum docinho pode ser usado na dieta anti-inflamatória? Não vivo sem doce. Bom, eu até falei aqui um pouquinho a respeito sobre um dos pilares da dieta anti-inflamatória, é a gente controlar o índice glicêmico, né? Ou seja, o açúcar mesmo que a gente ingere nas refeições. Quando a gente coloca um docinho mais natural, que não tem aditivos químicos, logo após uma grande refeição, então aqui a gente está falando, por exemplo, de um almoço, onde você comeu vegetais rico em fibras, onde você comeu carne rica em proteína, onde você colocou um pouquinho de azeite, que é uma gordura boa. Então, tudo isso que a gente já aprendeu aqui, que controla o índice glicêmico dessa refeição, e eu como esse docinho logo após essa refeição, então o impacto desse açúcar vai ser diminuído. Olha que legal. Então, se você não vive sem um docinho, aproveita essa dica e consuma o seu docinho logo após uma grande refeição muito bem feita, muito bem estruturada, que assim o impacto vai ser bem mais reduzido, tá? E como eu disse, também a questão da qualidade desse docinho. Prefira docinhos mais naturais. Então, um docinho que a gente fala, né, do doce de leite, que é só leite e açúcar. Um doce de fruta, que é fruta e açúcar. Um doce que, enfim, que seja mais caseiro e que não tenha tantos aditivos químicos, tá? Então, é assim que a gente consome um doce sem impactar tanto ali a nossa saúde. Quinta pergunta, enxaqueca. Gente, e antes de responder, eu quero colocar aqui para vocês o quanto eu vejo alguns pacientes meus que chegam aqui com uma crise de enxaqueca de anos, que realmente sofrem muito, quase que diariamente, e aí, tipo, no retorno, em 3 semanas, já vem com outra cara, sabe? Se sentindo muito melhor. E não só pela dieta anti-inflamatória, mas por uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, que vocês não têm noção do impacto disso numa crise de enxaqueca. Então vamos lá, respondendo. Enxaqueca pode ser tratada com a dieta anti-inflamatória? Sim, e muito bem controlada, tá? A enxaqueca ela é multifatorial. Tá? Então, depende de pessoa para pessoa, às vezes é mais de uma coisa que causa enxaqueca. A primeira delas é a alimentação, então por isso que a dieta anti-inflamatória pode ser tão benéfica, mas existem alguns alimentos que são gatilhos para enxaqueca. Isso depende de pessoa para pessoa, mas no geral são alimentos ricos em histamina. Meu Deus do céu, o que é isso, Natália? Nunca ouvi falar. Relaxa, tá? Mas só vou dar alguns exemplos de alimentos ricos em histamina para você entender que a maioria das pessoas tem relação com esses alimentos. Café, chocolate. Então, esses dois realmente é o que às vezes é gatilho para as pessoas que têm enxaqueca. E aí você vai me falar, mas eu ou conheço uma pessoa que se não tomar o café tem crise de enxaqueca. E aí a questão de dependência do café, o efeito contrário, tá? E na verdade, já até expliquei pra vocês essa questão de tomar café muito cedo, enfim, de esperar o seu corpo acordar primeiro, mas o foco agora aqui não é esse. Então, sim, a alimentação pode fazer parte da dieta, do controle da enxaqueca. E quando a gente fala da dieta anti-inflamatória, é evitar esses alimentos que geram gatilhos, inclusive alimentos ultraprocessados, que são os industrializados, os alimentos de muito difícil digestão, né? A gente já sabe dessa conexão de intestino-cérebro, o quanto realmente isso é interligado. Então, se aqui dói, possivelmente é porque a sua digestão, o seu intestino não tá legal. Então, é totalmente associado. E aí, como eu disse, né, qual que é o principal fator que eu vejo que a maioria das pessoas que tem crise de enxaqueca não fazem e que começam a fazer e já melhora muito é hidratação. Uma simples água. Então,
para pensar o quanto a maioria das pessoas que tem crise de enxaqueca não bebem a quantidade adequada de água. E aí, né, só explicando para vocês mais uma vez, a quantidade ideal de água são 35 ml para cada quilo de peso. Então, pega o seu peso, multiplica por 35, que vai dar a quantidade de água diária que você precisa tomar, no mínimo. É no mínimo. Então, para você que tem enxaqueca, para você que tem sintomas de desidratação, é realmente o mínimo, tá? Se você já melhora essa hidratação, eu te garanto que as suas crises de enxaqueca vão diminuir muito mais. A outra questão também é o sono de qualidade, né? Então, se você tem muita crise de enxaqueca e não dorme bem, isso já é um fator para você ter mais crises de enxaqueca. O nosso sono, ele é reparador para tudo, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, ele é fundamental para os nossos resultados, para o nosso bem-estar, para tudo. Então, o sono de qualidade também, a gente precisa começar a fazer a higiene do sono. A própria visão, né? Algumas pessoas têm crise de enxaqueca porque é muita tela, tanto de computador, de celular, luz, enfim. Ou às vezes tá com um problema mesmo na visão, então é outra coisa que precisa olhar. E a inflamação crônica. A inflamação crônica, por si só, ela já é algo que pode te causar enxaqueca, devido à resistência à insulina. Então, como eu disse para você, se um dos pilares é o controle glicêmico, se eu não faço esse controle glicêmico das refeições, eu gero uma resposta de resistência à insulina. Isso por si só já é uma causa para enxaqueca, tá? Então, respondendo, enxaqueca, depressão, crises de ansiedade, tudo isso pode sim ser tratado com a dieta anti-inflamatória. Olha que pergunta sensacional. Qual cerveja inflama menos? Só podia ser o Guilherme, né? Gui, na verdade, a cerveja tem o fator álcool, né? O álcool, ele é inflamatório para todo mundo, não adianta, gente. Por mais que a gente vai lá, bebe, consome água junto, enfim, né? A gente faz a redução de danos, o álcool por si só, ele é inflamatório, tá? Qual cerveja inflama menos? Aquelas que têm menos álcool. Então, hoje a gente tem no mercado cervejas com 2,5% de álcool, reduzida ali quase metade, né, da quantidade de álcool. Então, isso sim vai inflamar menos por ter menos álcool. E também algumas sem glúten, para quem tem uma resposta inflamatória ao glúten. E, claro, diminuir a quantidade ingerida. Isso já vai fazer, né, toda a diferença aí no processo inflamatório, tá bom? Água com gás é tranquilo ou não? É sim, é bem tranquilo. Água com gás é considerado um alimento saudável. A gente só não indica para as pessoas que têm que tá numa fase muito atacada de refluxo, que tem alguma gastrite mais acentuada, mas por conta do desconforto mesmo do gás no tubo digestivo, tá? Mas o gás da água mesmo, ele não faz mal, tá tudo certo. Então pode ser consumido sim. Vamos lá. Sexta pergunta. Pré-treino. O excesso da cafeína, né, e aqueles outros estimulantes do sistema nervoso central é inflamatório ou não? Pode sim ser inflamatório, tá? Principalmente dependendo do horário. Assim como o cafezinho preto não é indicado tomar acordei e tomei, o pré-treino também. Então eu vejo muitas pessoas que treinam de manhã em jejum e tal, primeira coisa, já acorda, né, mal veste a roupa e já toma lá o pré-treino para ir treinar. Então isso sim pode gerar uma resposta inflamatória, porque você não tá dando tempo para o seu corpo acordar sozinho, para subir o cortisol de forma natural. Você está estimulando isso a acontecer. Então o seu corpo entende que, opa, não preciso trabalhar. E aí esse cortisol vai ser produzido em outro horário. E aquele outro horário que não é o adequado, que é um horário já para o cortisol ir abaixando, para você ter uma boa qualidade de sono no final do dia, tá? Então pode sim gerar uma resposta inflamatória. E não só por isso,
Mas, e os aditivos químicos que tem na maioria desses pré-treinos? É muito corante, é muita coisa para dar sabor, adoçantes artificiais. Então, isso é outro fator que pode causar inflamação. E é isso. Então, a gente tem que ver qualidade e o horário desse pré-treino, tá? Bom, vamos para a 7ª pergunta. Whey protein, proteína do soro do leite, ele é inflamatório ou não? Então, isso também vai depender do meu estado inflamatório, mas no geral, para uma pessoa saudável, não. Porque a proteína do soro do leite, diferente da caseína, que também tem no leite, ela é uma proteína de mais fácil digestão. E ela é uma excelente proteína de qualidade. Ela tem vários aminoácidos que o nosso corpo vai produzir várias estruturas do nosso corpo. Principalmente, né, quando a gente fala de whey protein, a gente fala de musculação, a gente fala de hipertrofia. Então, sim, é algo muito benéfico para construção da massa muscular e vários outros tecidos, inclusive o colágeno. Não necessariamente você precisa consumir colágeno para formar colágeno da pele. O whey protein, a proteína da carne, dos ovos, do leite no geral, enfim. Ela já forma todas essas estruturas, inclusive da pele, tá? Então, o whey protein, no geral, não é inflamatório. Mas a gente também precisa ter vários cuidados com o whey protein. Então, aditivos químicos, também temos uma grande variedade no mercado e muitos deles são adoçados com adoçante artificial, tem corantes, aromatizantes e muitas coisas artificiais, além da proteína do soro do leite ali, tá? Então, a gente precisa ter cuidado. E também, gente, em algumas pessoas, a resposta inflamatória é na pele. Então, por isso que tem aquela relação de algumas pessoas falarem, eu não posso tomar whey protein que me dá muita acne, me dá muita espinha. De fato, essa pessoa tem uma resposta inflamatória maior na pele. A pele é um órgão, né? Algumas pessoas têm uma resposta inflamatória maior no fígado, na tireoide, no intestino. Então, essa pessoa que tem muita acne gera essa resposta inflamatória na pele. E às vezes por isso que essas pessoas têm essa dificuldade com o whey protein, tá? E claro, o que é inflamatório para uma pessoa é o estado de inflamação dela e se ela realmente é intolerante ou alérgico àquele alimento. Então, eu tenho vários alimentos saudáveis, mas que para aquela pessoa vai ser inflamatório porque ela tem naturalmente uma alergia ou uma intolerância. Então, aquilo vai ser realmente muito inflamatório para ela, tá? Então, por isso que a gente precisa aí ter esses cuidados. E aí aqui, aqueles leites proteicos inflamam? Olha que pergunta legal. A gente tá falando daquelas proteínas prontas no mercado, né? O leitinho mesmo, a bebida láctea. Então, por que ele pode gerar um processo inflamatório? Porque eles têm muitos aditivos químicos. Então, diferente às vezes de um whey protein mais natural, que eu simplesmente misturo numa água, posso até misturar num leite ou em qualquer outra coisa, esses alimentos prontinhos, eles são acrescidos de conservantes, de aromatizantes, de adoçantes artificiais. Então, tudo isso, não só pela questão da proteína dessa bebida, mas por conta desses aditivos químicos, eles podem sim ser mais inflamatórios do que um simples whey protein de qualidade, tá? Existem no mercado algumas marcas que são um pouco mais limpas, como, por exemplo, sem fazer propaganda, mas Verde Campo Whey, a bebida láctea da Verde Campo Whey, ela é um pouco mais limpa, um pouco melhor. O que eu sempre recomendo para os meus pacientes é algo muito fácil, né, de você carregar na bolsa, de você ter ali e tal, para a correria do dia a dia. Não conseguir fazer uma refeição bacana, com uma boa fonte de proteína ali, eu uso ele. O legal é usar realmente de vez em quando e não todos os dias. Certo? E aí, gente, as respostas, as perguntas realmente das caixinhas acabaram. Esse processo de desinflamar pode ser diferente de pessoa para pessoa? Sim, totalmente.
Porque depende do seu grau de inflamação, como eu te falei. Inclusive, dando um spoiler, as pessoas que já estão inscritas na Jornada Inflamação Zero, para aquela aula que vai acontecer dia 8, agora, quinta-feira, vão receber um teste de inflamação. Olha que legal. Você vai colocar lá, de acordo com os seus sintomas, gera uma pontuação, você vai fazer essa pontuação no geral e isso vai te dizer se você está inflamado de um grau leve, moderado, grave, gravíssimo, enfim. E isso já por si só já gera essa questão que você falou de mudar o processo inflamatório de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que está com um grau leve, começa a fazer a dieta anti-inflamatória e já resolve tudo, né? Uma pessoa que está com um grau muito mais elevado, ela já vai ter uma melhora, um bem-estar, mas é claro que precisa de muito mais tempo para desinflamar esse corpo, tá? E cada um depende do grau dessa inflamação, depende do órgão que realmente está atingindo, né? Como eu disse para vocês, é fígado, é intestino, é tireoide, é a pele, enfim. Então depende disso tudo também. E depende também da sua disciplina, né? Então tem pessoas que fazem tudo muito certinho, principalmente a fase de ataque, aquela fase mais realmente concentrada no tratamento. Eu vou começar a fazer, eu preciso fazer tudo muito certinho para ter aquela resposta mais rápida, né? Então aquela pessoa que, não, só hoje, não, depois, não, e não faz o processo direito, claro que vai ter outra resposta também com a dieta anti-inflamatória, tá? Ontem tomei um iogurte zero, sem lactose, sem açúcar, mas me deu excesso de gases. Pior ainda com mau cheiro. Inclusive, gente, gases com aquele mau cheiro, né, bem ruim, também é um estado inflamatório. Os gases normais, eles não têm cheiro ruim, né? Claro que não vai ser cheiroso, né, gente? Mas não tem aquele cheiro realmente, né, de putrefação, de podre mesmo. Então, a gente tem que ver, nesse caso, se esse iogurte, ele era feito só realmente com leite e fermento, ou você às vezes pode estar com uma intolerância mesmo maior à lactose, tá? Então, precisamos ter cuidado com isso, só uma observação. Bom, pessoal, acho que é isso. Respondi aqui todas as perguntas das caixinhas, respondi as perguntas de vocês. O que eu quero resumir aqui para vocês, então, é que na fase de ataque, que é essa fase que eu falei que a gente vai fazer uma dieta anti-inflamatória mais realmente certinha, para você em 7 dias ter um resultado muito bom, muito expressivo, inclusive até na perda de peso, emagrecimento, aquele inchaço, sabe? A gente evita esses alimentos que têm um potencial inflamatório maior, tá? Então, não é que a gente vai super restringir, a gente precisa focar naquilo que a gente tem que comer, aqueles alimentos que vão ajudar o seu corpo a desinflamar e, por tabela, a gente já consome menor esses alimentos inflamatórios, tá? Então, no geral, a gente evita, nessa fase de ataque, todos esses alimentos com potencial inflamatório maior. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, não é sobre tirar o que você gosta, mas sim sobre comer o que o seu corpo precisa. E na dieta anti-inflamatória não é diferente, tá? Então a gente precisa focar naquilo que o seu corpo precisa para desinflamar e não só ficar tirando tudo aquilo que você gosta de comer, mas que pode sim estar te causando inflamação. Então, se você ainda não se inscreveu no Jornada Inflamação Zero, na aula exclusiva para inscritos, mas é gratuita, do dia 8 agora, quinta-feira, aqui embaixo vai ter mais informações para você fazer sua inscrição e saber muito mais sobre o mundo da dieta anti-inflamatória e o poder dela de melhorar não só esses sintomas que nós falamos hoje, mas vários outros, o quanto ela realmente é maravilhosa, tanto para tratar os seus sintomas de desconforto, quanto para emagrecimento. O seu corpo estando desinflamado, estando bem, ele te entrega o resultado que você quiser, seja emagrecimento, seja hipertrofia, tá? Então, aqui embaixo vai estar mais informações para você se inscrever. Espero você lá. E se essa live te ajudou, me ajuda também. Compartilha, comenta, curta, me ajuda a atingir aí o máximo de pessoas possíveis para que elas realmente também tenham acesso a essas boas informações.
Espero que vocês tenham gostado. Em breve nos veremos mais. Acredito que vou conseguir fazer outra live ainda antes desse super aulão do dia 8, tá? Mas nós seguimos essa semana falando ainda sobre dieta anti-inflamatória, sobre desinflamação, né? A gente continua aí na jornada Inflamação Zero. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui, me assistiram. Um beijo grande e agora vamos treinar porque sábado também é dia. Beijo!